Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Vamos ler a partir do versículo 1. Eu vou ler um texto um pouco extenso, propositalmente para a maior compreensão do texto, amém? Capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz no céu, ou do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não conseguia enxergar ninguém. Ficou cego. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Santo Deus, em nome de Jesus, nós oramos mais uma vez, nos rendemos diante da autoridade da Tua palavra e pedimos ao Senhor que venha falar conosco uma vez mais. Continue, Senhor, falando conosco neste lugar. Abre a porta da Tua palavra, abençoa de uma forma especial. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos ao Senhor, nós te agradecemos. Glória a Deus. Podeis sentar, queridos. Glória a Deus. A estezinha está tão pesada que eu peguei ela um pouquinho ali, meus ombros, ficou tudo doendo. Meu Deus do céu. Glória a Deus. O texto que nós lemos fala de Paulo, o apóstolo Paulo. Eu vou destacar a principal característica do apóstolo Paulo antes de se converter a Cristo. Amém? Antes de Paulo se converter, antes dele se tornar um apóstolo de Jesus Cristo, nós vamos analisar algumas características. Algo interessante que o Senhor me revelou nesta palavra, e eu quero compartilhar com você. Esqueça de Paulo como apóstolo, amém? Nós vamos analisar Paulo antes de ser um apóstolo de Cristo. Glória a Deus. A principal característica de Paulo apresentada antes dele se tornar um apóstolo de Jesus Cristo foi a resistência. Amém? Repita comigo: resistência. Resistência. É a principal característica apresentada no texto sobre Paulo antes de se tornar um apóstolo de Jesus Cristo. O tema da mensagem é: resistiu até que foi abordado por Deus. Amém? Resistiu até que foi abordado por Deus. Glória a Deus. No texto que nós lemos, mostra uma história de resistência
e transformação. Resistência e transformação. Resistência e transformação. Resistência e transformação radical na vida de alguém, uma pessoa que tinha um ímpeto muito grande e de repente teve uma reviravolta muito grande no curso de sua vida, de uma forma muito brusca, conforme a impetuosidade dele mesmo, de acordo com o ânimo dele mesmo. Paulo foi abordado por Deus. Então veja bem, Paulo era um homem muito impetuoso. Quantos estão comigo, diga amém. Muito resistente, muito impetuoso. E de acordo com a sua impetuosidade, de acordo com a sua resistência, Deus o abordou de tal maneira, de acordo do tamanho do ânimo dele mesmo, do ânimo do próprio Paulo. Deus então resolve abordá-lo. Porque Deus consegue fazer determinadas coisas que eu e você jamais conseguiríamos fazer. Deus tem a maneira exata, uma forma exata para tratar com cada um de nós. Quantos entendem isso? Diga amém. O Senhor sabe como tratar comigo, Ele sabe onde me encontrar, Ele sabe encontrar você, Ele sabe encontrar a mim, Ele sabe encontrar a cada um de nós e de uma maneira ímpar. Resistência é, como eu disse, a principal característica. E o que é resistir? Resistir é não ceder ao choque do outro. Resistir é se opor força a força. Paulo era assim. Começa a olhar para Paulo, um homem resistente, um homem capaz de resistir força a força. Um homem resistente, um homem capaz de não ceder ao choque do outro. Paulo era desse jeito. É interessante essa característica do apóstolo Paulo, né? Força a força, resistir ao choque do outro. Certamente que isso aconteceu com Paulo. Antes, Deus o cercou de muitas formas, tentando de alguma forma, de alguma maneira, falar com ele, até que Deus resolve, no caminho de Damasco, impactar Paulo de uma forma diferente. É isso que nós encontramos dentro do contexto da vida do apóstolo Paulo. Por certo que o Senhor tentou atrair Paulo de muitas maneiras, de várias maneiras. Mas olha que coisa interessante, Deus não conseguiu. Muitas maneiras Deus usou para atrair Paulo, falar com Paulo. E Paulo não deu ouvidos. Paulo era um homem resistente, um homem impetuoso, um homem resiliente, um homem de difícil se relacionar. É isso que o texto nos apresenta Paulo. Então, quando uma pessoa ela é difícil, resistente, difícil de se relacionar, só um milagre de Deus, só a mão de Deus pode mudar a característica de uma pessoa. Você está comigo? Diga amém. Glória a Deus. Então veja bem, de muitas formas, eu estou certo disso, Deus tentou falar com Paulo e não teve sucesso. Por quê? Porque Paulo era muito convicto das coisas que ele queria. Grave isso aqui. Paulo era tão convicto das coisas que ele queria, que ele não conseguia visualizar uma outra coisa a não ser aquilo que ele queria. Você conhece alguém assim? Paulo era focado em algo que ele queria, e nada, absolutamente nada, mudava o seu foco. Ele permaneceu ali,
Deus tentou falar com ele de muitas maneiras e não teve sucesso. Deus não teve sucesso em muitas maneiras que tentou atrair a atenção de Paulo, tentou falar com Paulo, e Paulo não lhe deu ouvido. Uma só vez, Paulo não lhe deu ouvido. Preste atenção nisso aqui. Convicto do que queria. Isso pode ser ou pode se tornar um grande obstáculo no relacionamento com Deus, assim como com outras pessoas. Preste atenção, porque se você tem esse potencial resistente, cuide, para que também, além desse potencial, você tenha o direcionamento de Deus. Senão isso pode ser algo muito prejudicial na sua vida. Imagine comigo se Deus não abordasse Paulo de uma forma que Paulo cedesse, parasse para lhe ouvir. Aonde estava Paulo? Nas Sagradas Escrituras? Certamente que não. Porque ele era um homem convicto daquilo que ele queria. Então ele ia morrer buscando os seus objetivos. Ele ia morrer focado nos seus projetos, nos seus objetivos, e nada, absolutamente nada, brilhava diante dos seus olhos, a não ser aquilo que ele tinha convicção. Eu entendo nas Sagradas Escrituras que Deus tentou atrair Paulo de muitas formas e não teve sucesso algum, porque Paulo era focado naquilo que ele queria. Quando nós nos tornamos, ou quando somos alguém desta maneira, querido, olhe para mim, vai ser difícil você se relacionar com as pessoas, vai ser difícil você se relacionar com Deus, porque para se relacionar com Deus, você tem que compartilhar com Deus da sua vida, dos seus talentos. Você tem que dividir entre você e Deus. Você entende o que eu digo? Então, quando você é focado, como Paulo era, resistente, você então vai encontrar dificuldade de ceder para Deus aquilo que deveria ser cedido para Deus. Aquilo que Deus exige de mim. Se você tem dificuldade de ceder, de se relacionar com alguém, isso significa, ou com as pessoas e com Deus, ou de fazer a vontade de Deus ou de alguém, significa que você é uma pessoa com um potencial muito resistente. E isso é bom, mas isso pode ser ruim e muito ruim. Nós encontramos o apóstolo Paulo, um homem, de fato, que porventura casou, mas não pôde permanecer com a família. Eu digo porque ele era membro do Sinédrio judaico, e para ser membro do Sinédrio, Paulo tinha que ser casado. Então Paulo casou, mas Paulo não continuou com a sua família. Essa característica de Paulo, de ser muito resistente e focado naquilo que ele queria, foi um tanto prejudicial em algumas áreas de sua vida. E Deus então cercou Paulo por muitas formas, de várias maneiras, tentando falar com Paulo e não conseguia falar com Paulo. Porque Paulo não cedia à vontade de ninguém, a não ser a vontade dele mesmo. E às vezes nós caminhamos assim, vivemos assim e somos assim. Às vezes nós não cedemos à vontade de ninguém, a não ser aquilo que nós achamos que é a verdade ou a pura verdade. E ficamos focados naquilo que para nós é a pura verdade e não cedemos absolutamente de maneira nenhuma, nos tornamos inflexível. O Senhor teve acesso à mente de Paulo, sim ou não? O Senhor teve acesso à consciência de Paulo, sim ou não? Mas Deus não teve sucesso. Mesmo tendo acesso à mente, a consciência, o íntimo de Paulo, Deus não teve sucesso com Paulo. Eu quero que você faça uma reflexão, porque Deus, o Espírito de Deus, ele penetra a nossa mente,
a nossa consciência e fala no nosso íntimo, sim ou não? E Deus, ele fala no nosso íntimo de uma maneira penetrante, de uma maneira forte. E isso ele fez com Paulo. Mas Paulo cedeu a esse apelo de Deus à sua mente, às suas emoções? Não. O Senhor apelou nas emoções de Paulo, mas não teve sucesso também. Se ele mostrasse sempre, Paulo sempre se mostrou como se não sentisse ou se não enxergasse os sinais que Deus estava dando para ele, para o atrair. A sua própria opinião era a coisa que mais importava para Paulo. Então não adiantava Deus falar na mente. Então não adiantava Deus pela manhã, quando Paulo acordava, onde o dia estava iniciando, em que Deus pesava na consciência dele, tentando falar com ele. Não adiantou nada disso, porque Paulo não cedeu a nenhum dos apelos de Deus, ainda que Deus pesou muitas vezes na sua mente, tentando falar com ele. Deus não teve sucesso com Paulo. Quando Deus não tem sucesso de uma forma, de outra, daquela, de outras mais, certamente que Deus, ele sabe como agir, ele sabe como fazer, ele vai arrumar uma forma para fazer, se ele tem um propósito na sua vida. Quantos estão comigo? Diga amém. O nosso id, o que é o id? É a parte instintiva da personalidade que opera no inconsciente, regido pelo princípio do prazer, exigindo a satisfação imediata de desejos e impulsos sem considerar consequências ou realidade. O nosso id é assim, é a natureza carnal em pessoa, né? Quer sentir o prazer, quer experimentar de imediato e não pensa absolutamente em consequência alguma. Esse id, muitas vezes, pode nos sabotar sem que você conscientemente perceba. E é através do ego. O que é o ego? É o mediador racional que traz realidade, que promove o equilíbrio entre os impulsos do id e a realidade socialmente aceitável, equilibrando as demandas instintivas com as pressões morais, que tentam impedir muito de seus impulsos. Mas nós temos ainda o superego. O que é o superego? É o componente moral da psique humana, formado pela internalização de valores, regras, normas e normas sociais, transmitidas pelos pais e pela sociedade, que atua como um juiz da consciência, ou a consciência, a plena consciência, reprimindo os impulsos do id, que considera incorreto, e pressiona o ego a agir de forma moralista ao invés de realista. É a consciência moral do indivíduo, o senso de moralidade, id, ego e superego. Em resumo, o id quer prazer de imediato, o superego busca a perfeição moral e o ego tenta encontrar equilíbrio prático entre ambos. Como disse o próprio apóstolo Paulo, existe uma briga dentro de mim, uma luta incessante que se opõe em todo tempo, eu comigo mesmo, dentro de mim mesmo. Paulo fala disso. Paulo está falando do id, do ego e do superego, que a ciência revelou. Escute o que Paulo diz em Romanos capítulo 7, versículo 19 a 25. Paulo diz assim, olha, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, dentro de mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tem prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está
nos meus membros, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Paulo deixa claramente essa briga entre o id, o ego e superego, no capítulo 7 de Romanos. Paulo fala dessa briga interior que existe, que está internalizado dentro de cada um de nós, dentro de cada indivíduo. Olha aqui para mim, e não tem como você fugir disso. Todo mundo passa por isso, todo mundo vive isso. Todos nós temos toda essa estrutura internalizada, que sinaliza que algo está correto, que mostra que existe outra forma de resolver. Nós somos capazes de superar toda essa estrutura existencial internalizada do id, ego e superego, do homem interior, do homem espiritual, da carne e do eu e do meu espírito. Nós somos capazes de superar tudo isso e tomar um rumo totalmente diferente da forma ética divina, digno de um freio ou de uma punição. E isso mesmo que aconteceu com Paulo, até chegar ao processo de ser apóstolo de Jesus Cristo. Nós vamos analisar a vida dele, a vida de Paulo, antes de ser um apóstolo de Jesus, com detalhes importantes. Então, perceba uma coisa, de várias maneiras, na consciência, pelo lado espiritual, pelo lado físico, de várias maneiras Deus tentou ter acesso a Paulo. E ele não teve sucesso algum. Porque Paulo era um homem muito difícil. Você está comigo? Diga amém. Paulo era difícil de se relacionar, tanto com Deus, como com as pessoas. Pastor, como assim o senhor está dizendo isso? Eu estou expondo o que está no texto para você. Entendeu? Diga amém. Então Paulo é um homem de difícil se relacionar. Deus tentou de muitas maneiras e Deus não conseguiu. E quando Deus tenta de muitas maneiras e Ele tem algo na vida de alguém, acredite, Deus vai criar uma maneira para falar com você. E com Paulo tinha que ser de uma maneira impactante, porque Paulo não parava para ouvir ninguém a não ser ele mesmo. Paulo não parava para ouvir absolutamente ninguém. E agora ele já não tinha mais esposa mesmo, porque a esposa fala, né? E às vezes o cara está tomando um rumo diferente, a esposa vai, fala, acaba se conectando e colocando as coisas no lugar, né? Com a ajuda da esposa. E Paulo não tinha ninguém a não ser ele mesmo e a sua própria consciência e a sua própria impetuosidade para tomar as decisões. Então Deus tenta falar com esse camarada impetuoso e Deus não consegue falar com ele. Paulo resistiu até que foi abordado por Deus. No versículo 1, nós encontramos que Paulo resistiu porque ele era impetuoso, porque tinha uma impetuosidade. Observe o que diz o versículo 1 e também o versículo 13. Diz assim o versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. E o versículo 13. E respondeu Ananias: Senhor, a muitos ouvi, ou de muitos eu ouvi acerca deste homem. Quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Esses dois versículos apontam essa característica resistente e impetuosa de Paulo. Quem era ele? De repente você está chocado comigo, porque só vê Paulo como aquele homem espiritual, que o lenço dele curava os enfermos, né? Pastor, que mensagem é essa? Abra o seu coração e deixa eu pregar para você. Porque Deus tem algo importante para revelar ao seu coração nesta noite. O apóstolo Paulo era tão difícil de se relacionar, que o versículo 1 e o versículo 13 mostra a sua impetuosidade. O versículo 1 afirma que o próprio Paulo foi ao sumo sacerdote
pedia autorização para ir a Damasco. O texto diz assim: dirigiu-se ao sumo sacerdote. Observe a disposição que ele tinha para agir em prol de algo que ele queria fazer. Ninguém obrigou Paulo a ir para Damasco perseguir os crentes. O texto, com muita clareza, diz que ele foi aos sacerdotes pedir autorização, cartas, para ele ter livre acesso no território dominado por Roma, para poder perseguir os crentes. E quem ia dizer não para Paulo? Eis, Deus já estava dizendo há muito tempo e ele não dava ouvidos. Ou você acha, que Deus não estava falando na consciência de Paulo, dizendo para ele assim: o que você vai fazer, rapaz? Deixa o povo lá. Paulo tomava as suas decisões. Ele era focado naquilo, na sua impetuosidade, ele era focado. Uma sede que aquele homem tinha de fazer algo. E ele fazia, olhe para mim, fazia muito bem feito. Mas Deus estava pesando na sua consciência. Quantas pessoas que são excelentes profissionais e o Espírito de Deus fala, comove, aperta, espreme, faz até gemer, mas não cede para Deus. Paulo era assim. A disposição de agir em prol de algo, nós encontramos no versículo 1, só precisava ser direcionado por Deus para fazer a coisa certa. Mas como receber as orientações de Deus se ele não parava para ouvir ninguém a não ser ele mesmo? Paulo precisava parar para ouvir o que o Senhor tinha para ele. Parar é necessário para ouvir. As pessoas dificilmente param para ouvir Deus, pois estão muito focadas nos seus próprios projetos, assim como Paulo estava focado. Dobre a sua atenção aqui. Dobre a sua atenção. Paulo precisava parar para ouvir a voz de Deus, sim ou não? Porque Deus estava falando o tempo todo. Era ele que não parava para dar ouvido. E quando você não para, Deus não consegue falar com você. Ei, quem estava falando com Paulo era Deus. Deus não conseguia ter acesso àquele camarada. Se Deus não conseguia ter acesso àquele camarada, você acha que alguém ia conseguir ter? Percebeu o que é uma pessoa resistente e impetuosa? Se você for alguém assim, cuide para que você tenha a direção de Deus na sua vida. Senão isso vai ser prejudicial no seu relacionamento com Deus e no seu relacionamento com as pessoas. Porque você pode fazer pessoas sofrer por conta da sua impetuosidade. E Paulo era assim. Ah, quem me dera saber como que foi o relacionamento de Paulo com a esposa dele que ele largou. Ah, quem me dera saber. Mas eu posso conjecturar com a minha mente. E isso não está errado. O versículo 13 expõe até que ponto Paulo havia chegado em sua impetuosidade, em sua força instintiva. Olha o que Ananias disse no versículo 13. Há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Em Jerusalém, ele já causava muito terror e espanto nas pessoas. Mas para Paulo, ele queria atingir outras cidades. Escute uma coisa aqui. Em Jerusalém, Paulo já era temido e famoso. Amém? E Paulo agora queria atingir outros lugares. E Deus estava de olho nele. Porque lá em Jerusalém, ele já tinha feito tanta coisa. Lembra de Estevão, que morreu apedrejado? Paulo foi o protagonista, o testemunha ocular daquela morte de Estevão apedrejado. E a sua impetuosidade, a sua resistência, não deixava ele enxergar que o que ele estava fazendo era errado. Ele estava convicto de que ele estava fazendo algo correto, mas ele estava
totalmente errado. Ei, se Deus não desse um freio em Paulo, aonde ele chegaria? Dá para você imaginar até que ponto Paulo chegaria se Deus não colocasse um freio nele, porque o cara era impetuoso. Paulo tinha uma sede de conquista, ele tinha uma sede de fazer seu nome ser conhecido. Como assim, pastor? Paulo fala, né, que Cristo cresça, que ele cresça e eu diminua. Paulo fala que eu seja pequeno e ele seja grande. Paulo fala, tudo isso ele fala depois que ele se converteu. Mas Paulo tinha uma sede de seu nome ser conhecido. Quando Paulo provoca o terror em Jerusalém, e ele agora pede cartas e autorização para ir para outras cidades, porque de Jerusalém até Damasco tinha várias cidades, e Paulo ia passar por várias cidades para chegar até Damasco. Ele queria ser famoso, Paulo queria fazer o seu nome crescer, e Deus estava onde? De olho nele. Deus estava olhando para ele. E Deus estava tentando falar com ele. Deus estava pesando na consciência de Paulo. E Deus não tinha acesso a Paulo. Eu sei que eu estou mudando totalmente a sua visão de Paulo. Porque Paulo, depois de convertido, é outra pessoa. Totalmente diferente. Mas nós estamos lembrando, estamos analisando Paulo antes da sua conversão, porque Deus pode transformar a vida de alguém. Quantos creem assim? Deus pode mudar a vida de alguém de uma forma poderosa, de uma forma radical. E Deus pega aquilo mais terrível que você imaginar. E tem alguém mais terrível do que Paulo, gente? O cara matou várias pessoas. Você entende o que eu estou dizendo? O cara foi testemunha ocular da morte de muitas pessoas. Jerusalém estava aterrorizada por conta de Paulo. Ananias já falou assim: olha, Senhor, esse cara aí, eu estou sabendo muitos testemunhos sobre esse homem aí. Esse homem é perigoso, esse homem é terrível, dava medo, arrepiava. Quando Paulo aparecia, Paulo causava arrepio nas pessoas. E Deus estava onde? De olho nele. Deus está de olho em cada um de nós. Você crê assim? Deus está de olho em cada um de nós. E Deus esteve o tempo todo de olho em Paulo, tentando falar com Paulo de várias formas, mas a sede de conquistas, a sede de fazer seu nome ser conhecido, a sede de receber honras dos homens. O quê? Paulo fez isso, pastor? Fez. Você acha que quando ele pediu cartas e saiu a perseguir os cristãos, era para ele receber honras de quem? De Deus? Não. Era dos homens. Uma sede de receber honras dos homens, uma sede revolucionária habitava dentro daquele homem e Deus conhecia tudo aquilo. Meu Deus, que coisa terrível. Quando nós analisamos Paulo antes da sua conversão, que impetuosidade era aquele homem e difícil de se relacionar, muito difícil. Meu Deus, que homem difícil era Paulo. Deus ainda transforma pessoas. Deus ainda opera milagres na vida de pessoas. Deus ainda opera transformação na vida das pessoas. Você está comigo? Diga amém. Impetuosidade é a ação que deriva da força, a ação que deriva da força da ação, da intensidade. Paulo era assim, intenso do começo ao fim. Paulo era intenso da planta do pé até o fio do cabelo. Paulo era isso. As Sagradas Escrituras revelam quem era Paulo de fato. Como parar esse homem?
como parar este homem. Como é que para uma pessoa dessa? Deus precisava de uma abordagem significante para parar Paulo e ele pudesse ouvir a voz de Deus. Eu quero que você faça uma reflexão em você mesmo. O que Deus precisa fazer para parar você? Para você ouvir a voz dele. Porque Deus tinha um projeto tremendo na vida de Paulo, sim ou não? E nós conhecemos o projeto, nós conhecemos. Paulo não sabia. Deus queria falar, Deus queria mostrar, e ele não queria ver, ele não queria ouvir Deus. Mas que Deus tinha um projeto, isso era fato. Senão Deus não teria insistido com Paulo. Como parar um homem nesse naipe, com toda essa sede de fama, de reconhecimento? Como parar um homem desse? E ele já era um cara rico. Ele já era um cara que havia conseguido muitas coisas, muitas divisas. Ele era poliglota, ele falava vários idiomas, ele sabia entrar e sair em países diferentes. Ele era uma pessoa completamente diferente das outras pessoas. Mas não ouvia a voz do Eterno. Não ouvia a voz de Deus. Ele resistiu pela sua disponibilidade em resistir. O que Paulo tinha é o que muitas pessoas têm, a disponibilidade de resistir a Deus. A maioria das pessoas tem essa disponibilidade de resistir a Deus. Versículo 2 e 3, olha só a disponibilidade em resistir. E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, e os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Ele mesmo pediu cartas. Ele mesmo pediu autorização. A disponibilidade de resistir. Certamente que enquanto Paulo estava, eu vou conjecturar, certamente que eu estou certo disso, e enquanto Paulo estava caminhando para ir pedir carta para os sacerdotes, Deus estava falando na mente dele assim, olha, ninguém te chamou, rapaz. O que você vai fazer lá? Porque Deus faz isso. O que você quer fazer? Você vai matar mais gente. Para com isso, homem. Ele estava indo para os sacerdotes pedir autorização, sim ou não? Por certo que Deus acessou a mente dele, a consciência dele, e pesou enquanto ele ia, pedia cartas com a intenção de matar ou de prender, homens ou mulheres. Homens ou mulheres. Se Paulo encontrasse e julgasse que deveria ser preso ou morresse, ele assim faria. E ele assim fez com muitas pessoas, quem sabe milhares de pessoas. E Paulo estava indo, ele mesmo indo, e Deus pesando na mente dele, penso eu, o que você vai fazer lá? Para com isso, homem. Não está vendo que está errado. As pessoas estão lá e você vai lá pegar as pessoas. Deus estava pesando na consciência de Paulo, e Paulo certamente que resistindo, talvez inconscientemente, ou conscientemente, à vontade de Deus ele resistia. Aquela atitude exigia um preço alto a pagar, mas Paulo estava disposto a pagar o alto preço. Qual era o alto preço? Ei, naquela época não tinha carro, era cavalo, camelo. E Paulo, ele iria pagar o preço de montar no lombo de um animal e andar milhares de quilômetros só para ir prender pessoas, matar pessoas e prender pessoas. Isso cabe um grande sacrifício, sim ou não? Mas Paulo estava disposto a fazer e ninguém pediu para ele fazer. Ele foi porque ele quis. Ele foi porque ele
instintivamente vivia. Ele foi porque ele tinha uma sede de fama. Ele foi porque ele tinha uma sede de aplauso de homens, de pessoas. Ele foi porque ele tinha uma impetuosidade na sua natureza que não dava ouvidos a Deus. Você está me entendendo? Diga amém. Você consegue enxergar o apóstolo Paulo na sua essência antes de se converter agora? Bendito seja o Senhor. Arriscando a sua própria vida, afastando-se de sua família para viver um ideal rígido à vontade de Deus, que todos os dias tentava falar com ele. Até ali Paulo resistiu a todos os apelos de Deus. Todos. Ei, Paulo resistiu a todos, entre aspas, os apelos de Deus, até ali. Não podemos esquecer que ninguém é maior do que Deus. Amém? Ninguém é maior do que Deus. Engana-se, assim como Paulo estava enganado, achando que ninguém podia pará-lo. Então o que é que Paulo resolve fazer? Resistir até ser abordado por Deus. Versículo 16 diz assim: e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Quem disse isso? Deus. Quem falou isso? O próprio Deus. Quem foi que disse isso? O próprio Deus. Aleluia. O próprio Deus disse para Ananias. Ananias disse assim: Deus, mas esse homem está famoso. Lá ele já fez muitas coisas. Deus falou assim: olha, eu mostrarei para ele quanto ele vai padecer pelo meu nome. Glória a Deus. Deus não desistiu de Paulo, assim como ele não desistiu de você. Levante a sua mão e glorifique ao eterno que vive para sempre. Eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Essa afirmação de Deus para Ananias acerca de Paulo indica que Deus estava determinado a fazer com que Paulo lhe ouvisse. Ei, olhe para mim aqui. Chegou o dia em que Deus diz assim: hoje ele vai me ouvir. Não ouviu em todas as circunstâncias, né? Hoje Paulo me ouve. E a Bíblia diz que Paulo, indo para Damasco, uma luz do céu veio sobre ele. Algo diferente ia acontecer naquele dia, porque Deus estava determinado a fazer algo diferente para que Paulo lhe desse ouvido. E olha aqui para mim, eu vou repetir novamente: aquele dia seria um dia diferente. Diferente por quê? Porque Deus estava determinado que Paulo lhe ouvisse, que Paulo lhe desse ouvido, que Paulo abrisse os ouvidos e ouvisse a voz dele.